Vamos seguir adiante com a configuração do ProSheets. Então, aqui na segunda aba que a gente vai encontrar os formatos de exportação, certo? Para cada formato de exportação, a gente tem uma configuração distinta, certo? Essa configuração, ela é baseada no que a gente tem lá dentro do Revit, né? Dentro do Revit, a gente tem as configurações nativas, certo? Então, essas configurações, essa interface aqui é a mesma que a gente define lá nas configurações nativas do Revit. Eu vou falar um pouquinho sobre essas configurações. Então, aqui está a exportação de PDF. A gente pode imprimir essas várias extensões de arquivos de uma vez só, tá? Eu vou começar pelo PDF. No PDF, a gente tem aqui colocação de papel. A gente vai deixar sempre pelo centro, tá? Por quê? Porque quando eu utilizo esse addon, eu não vou ter margens. Eu não, nem é bom ter margens, na verdade, porque a gente só quer que ele imprima a prancha no seu tamanho, né? A gente não quer que tenha aqui a prancha e sobra um espaço em branco para o lado ainda, tá? É bom que tenha só o que está desenhado. Então, aqui se a gente quisesse, a gente poderia dar um offset, né? Mas como eu vou estar, então como eu não vou ter margens além da minha prancha, eu não preciso disso. Então sempre vai ser centro. Na verdade, essas configurações aqui eu nunca mexo porque elas já vêm corretas, tá? Aqui o fit to page é, é para ele imprimir no tamanho que eu escolho, certo? Ou seja, no tamanho que está escrito aqui, fit to page. E o zoom, ele vai ser um fator de escala, né? Se eu clicar aqui em zoom e colocar 50%, ele vai estar escalando por 2, né? Então, é um fator de escala. Também deixa no fit to page. Orientação e paper size estão bloqueados, tá? Porque a gente escolhe aqui na aba Create. Na verdade, ele traz automático, só se ele não consegue detectar, daí a gente tem que escolher. Mas na maioria das vezes ele detecta com as pranchas que a gente tem configuradas no Revit, tá? Aqui, Hide Line Views, a gente tem processamento de vetor e processamento raster. O processamento raster ele tem mais qualidade com relação principalmente a vistas 3D e sombreamentos em degradê. E o vetor ele é mais preciso, só que ele não vai conseguir expressar algumas vistas 3D aí ou algumas sombras muito bem. É quase imperceptível essa diferença, tá? Então, pode deixar no Vector aqui, se tu achar que teus 3D estão com pouca qualidade, joga para o raster, tá? Mas o Vector já é mais do que bom. Aí a qualidade raster, caso você utilize o raster, né? Se vai ser uma qualidade ótima ou se vai ser menor qualidade. Aqui as cores, se você vai ter o seu projeto preto e branco ou monocromático, você coloca em grayscale, né? Se você quer colorido é color. E black line, ele, como é que eu posso dizer? Ele em vez de representar os meios tons, por exemplo, uma linha cinza, ele vai diminuir um pouco a espessura dela e vai deixar ela preta, para ter a mesma impressão, né, de grau de intensidade. Eu nunca imprimo com black line, você só vai saber a diferença se você imprimir aí, então faça um teste se você quiser. Eu costumo fazer meus projetos menores coloridos. Quando o projeto é muito grande, ou dependendo para onde ele vai, né, para o projeto legal, quando vai para a prefeitura, eu costumo deixar preto e branco, né? Quando é uma apresentação para o cliente, colorido e depende do que você preferir, tá certo? E aqui em opções a gente tem observar links, os vínculos em azul, né? Ver links em azul. Isso aqui, se você tiver um link de CAD ou um link de Revit dentro do seu projeto, ele vai ficar em azul. Não se utiliza, não costumo utilizar isso aqui, certo? Esconder planos de referência de trabalho são os planos de referência de trabalho do Revit. Ele vai esconder eles automaticamente. Tem que estar ativado isso aqui. É difícil a gente querer que os planos de referência sejam impressos, tá? Esconder tags não referenciadas, isso aqui é difícil acontecer,
mas de qualquer jeito deixa habilitado. Você não vai querer uma tag cujo o elemento que ela está tagueando foi deletado já, a tag lá sozinha, né, sem ter elemento nenhum. Você não vai querer isso, mas é difícil, comigo nunca aconteceu, na verdade, tá? Scope boxes são as caixas de corte, né? Então, na verdade, essas aqui são as caixas de corte 3D, né? Scope box. Então, a gente vai deixar também para esconder, tá certo? Também tem Scope box que é da prancha, né? Existe meio que uma caixa da Viewport que é só para documentação, que se chama Scope Box. Crop Boundaries, daí é a caixinha de corte, né? A tua viewport, né? As linhas da viewport que delimitam as tuas viewports. Eu costumo deixar isso aqui desativado, porque tem situações que eu gosto que minhas caixas de corte, meus limites de recorte da viewport apareçam, tá? Então eu desativo esse esconder. Trocar meio tom por linhas finas, isso é quase a mesma coisa que blackline, tá? Ele vai tirar tudo que tiver em meio tom, ele vai pegar e desenhar uma linha preta bem fina, também deixo desabilitado. E Region Edges Mask Coincident Lines, esse aqui eu vou ficar devendo para vocês, eu não sei, essa nativamente no Revit eu não lembro se tem essa opção, mas isso me parece ser algo gráfico, né? Como as linhas de serrilhado do 3D, né? Você pode optar nas suas configurações do Revit para ficar em escadinha, que daí o Revit fica mais leve, ou para ficar reto, para ele desenhar reto, com qualidade, né? Deve ser algo do tipo, tá? Essas linhas aqui. Beleza? E arquivo, você pode optar pelos seus PDFs ficarem separados ou ficarem combinados. Olha que legal isso aqui, né? Às vezes tu quer mandar um PDF só para o teu cliente de várias pranchas, já pode optar aqui. Eu costumo deixar separado. Lá em DWG você vai ter a configuração, você vai ter que escolher o setup de exportação que você quer. Isso aí se configura lá no Ctrl P do Revit, certo? Lá no Ctrl P do Revit você tem, no Ctrl P não, na exportação de DWG do Revit, você tem lá a opção de criar um padrão, né? Eu sempre utilizo nas minhas templates, você também vai ter aí, se você utilizar as minhas templates, esse padrão já configurado, né? Com as configurações de exportação de DWG para o DWG ficar fiel ao que você tem no Revit, certo? Nada de vir layer com nome em inglês, nada de vir com cor tudo diferente, ele vem exatamente com as mesmas cores do Revit e espessuras e tudo mais, certo? Beleza. DGN, DWF, não vou entrar nesse mérito, não são comuns essas extensões. NWC eu teria que ter o Navis instalado, e eu não tenho, mas é super simples, tão simples quanto o DWG. E aqui temos IFC e imagem. Aqui em imagem a gente pode escolher quantos pixels vai ter a imagem. Sempre coloque aí em torno de 4.000 pixels, né, na vertical, na horizontal. PNG é a melhor opção para formato, né? E aqui a gente pode até escolher uma qualidade de raster, né? E aqui em arquivo também, a gente pode escolher, optar por mandar várias imagens no arquivo só ou arquivos separados. Tá certo, pessoal? Então, essa aí foi a interface de exportação do ProSheets e na sequência a gente vai para a aba Criação para finalmente finalizar aí a configuração e exportar as nossas pranchas, tá certo? Até já!